poderá adicionar comentários. Tu pode ir inserindo comentários ao longo do texto. À medida que tu vai inserindo esses comentários, eles vão surgindo no documento e servem principalmente para o que chamamos de trabalho colaborativo ou para fazer alertas. Muitas vezes tu insere um comentário e um outro editor desse mesmo documento enxerga o teu comentário e entende que tem que realizar alguma tarefa relacionada a esse comentário. Então também podemos inserir comentários, que são breves anotações que são feitas ao longo do documento. Isso também fazemos aí na guia revisão. Outro ponto que eu também merece destaque é o controle de alterações. Se o usuário começar a alterar o documento com o controle de alterações desmarcado, então as alterações efetuadas no documento não ficarão marcadas. Agora, se tu ativar o controle de alterações e começar então a realizar alterações nesse documento, todas as alterações produzidas no documento serão marcadas. E com isso, será possível verificar num futuro quais são aquelas alterações que tu deseja aceitar ou rejeitar. Porque depois que tu realizou um processo de alterações no documento, com o controle de alterações marcado, e essas alterações, observa, vão sendo marcadas, posteriormente é possível realizar um processo de revisão, aceitando ou rejeitando cada alteração. Então, tu vai passando ali na opção anterior ou próximo, alteração por alteração. E em cada alteração, tu pode descrever se tu deseja aceitar ou rejeitar aquela alteração. Isso tudo tu pode fazer no controle de alterações que nós temos aqui, certo? Bem, esses são os exemplos da nossa guia revisão. Agora nós vamos estudar um pouco alguns itens da guia exibição que nós temos aqui no Word 2010. Acompanha comigo então a guia exibição. Bem, sobre a guia exibição, nós podemos começar, como sempre, é claro, com a parte mais relevante dessa guia, que são os ditos modos de exibição do Word 2010. Então, nós temos ali vários modos de exibição, como o modo de exibição que te permite visualizar muito parecido documento como será impresso, que é o modo layout de impressão. Nós temos também o modo layout da web. O modo layout de impressão, modo de exibição layout de impressão, ele já mostra uma prévia muito próxima de como o documento será impresso. Por isso é chamado de layout de impressão. Ele já tenta mostrar uma ideia da página com o texto composto muito próximo de como ele aparecerá na impressão. Esse é o layout de impressão. O modo de exibição layout da web, esse não exibe cabeçalhos ou rodapés e também não exibe a divisão entre páginas impressas. Quando tu está no modo layout da web, de cima a baixo ele exibe o documento numa rolagem única, sem a separação por páginas impressas. Por isso é chamado de layout da web. Ele tenta imitar como se fosse uma página da web sendo acessada. Quer dizer, transformar aquele documento como se fosse uma navegação web, de cima a baixo, sem divisão por páginas impressas e também sem exibir possíveis cabeçalhos ou rodapés que tenham sido colocados no documento. Ok? Outro ponto relevante que a gente tem em relação a esses modos de exibição é o modo de exibição estrutura de tópicos, da qual tu pode visualizar o documento como uma estrutura onde cada parágrafo é considerado um tópico. E a partir desse tópico representante de cada parágrafo, tu pode clicar, arrastar, mudando a posição de cada tópico ou parágrafo. Pode inserir a ideia de que um parágrafo vai elevar o seu nível para ser um título, por exemplo, ou rebaixar o nível daquele título para um parágrafo comum, e assim tu vai alterando toda a estrutura do documento através desse recurso chamado estrutura de tópicos que nós temos aí na guia exibição, certo? Outro ponto importante aí dentro da guia exibição, ainda sobre os modos de exibição, é a capacidade de utilização do modo chamado rascunho, que é o antigo modo de exibição normal, que é basicamente um modo para agilizar a digitação. No modo rascunho, tu digita o texto. Ele não apresenta cabeçalho ou rodapé e apresenta apenas uma linha pontilhada separando o conteúdo que pertence a uma ou outra página. Mas esse modo rascunho é basicamente um modo de edição e digitação. Porque quando tu deseja ver como o documento será num padrão mais aproximado ao documento impresso, então tu vai utilizar aí o modo de exibição layout de impressão. E temos também o modo de exibição leitura em tela inteira. O modo de exibição leitura em tela inteira
é um modo que te permite visualizar uma prévia de como o documento ficaria, não na impressão, mas sim na tela do computador, facilitando a leitura. Percebe? Leitura em tela inteira tem a função de mostrar como se fosse um livro com as páginas abertas na própria tela do computador, facilitando a leitura desse documento na tela do computador. Mas o que tu enxerga no modo de exibição leitura em tela inteira não é como o documento será impresso, e sim é uma forma de facilitar a leitura desse documento através da tela, através do vídeo do computador, ok? Temos também aí na guia exibição, além desses modos de exibição que eu acabei de citar, temos também a capacidade de alterar o zoom. E o zoom dentro do Word, ele pode variar de 10%, que é o mínimo do zoom, até 500%. Esses são os limites do zoom dentro do Word. Quando tu escolhe 10%, o zoom fica bem afastado. E quando tu escolhe 100%, o zoom fica normal. Mas se tu escolher 500%, que é o limite máximo, fica super aproximado. Então nós temos um limite aí para o zoom, indo de 10% até 500% dentro do Word.